Olá, pessoal. Hoje o nosso assunto é restos a pagar e créditos adicionais, né? Para complementar a questão das despesas e receitas orçamentárias, nós temos então alguns elementos que são importantes e que interferem nessa utilização dos recursos previstos pelo orçamento. Primeiramente, restos a pagar, né? São todas as despesas que foram regularmente empenhadas no exercício, durante o exercício financeiro, né? Mas ainda não, que ainda até o dia 31 de dezembro, elas ainda não tenham sido pagas, então elas ficam como créditos, como restos a pagar, né? Esses restos a pagar, eles podem ser processados e ou não processados. Nós vamos ver direitinho na sequência o que que são, então, esses processados e não processados. Mas eles sempre, eles são um complemento daquilo que a gente estava vendo sobre as etapas da despesa orçamentária. Porque o processo de realização da despesa orçamentária, ele se conclui com um pagamento, mas quando não há o pagamento e passa para um outro exercício, né? Então aí nós temos a questão dos restos a pagar. Então, o resto a pagar, eles são, a gente chama de inscrição em resto a pagar, né? Então é feito um registro desses restos a pagar, é como se a gente assumisse um compromisso como ente público de realizar um pagamento de algo que se refere ao exercício anterior. Como a gente sabe, o serviço público, a gente gerencia os recursos de forma orçamentária, né? Então, a gente tem um orçamento de um ano, o orçamento do outro ano. Então, o que é de um ano é desembolsado e realizado durante um ano, o que é do outro ano é desembolsado e realizado no outro ano. Então, quando a gente ultrapassa um exercício, né, a gente tem que, então, registrar isso de forma individualizada através do resto a pagar. O destaque importante é que precisa ter recurso financeiro, né? Então, o resto a pagar, ele deve observar sempre a disponibilidade de recursos financeiros para que ele possa ser, então, pago no próximo período, né? Atendendo o que a legislação estabelece. Um exemplo ali simples, né? Imaginando que no final do exercício o ente público arrecadou, né, R$ 1.000 de receita tributária e ele ficou, então, empenhou desses R$ 1.000, 900 na forma de despesas, e dessas despesas que ele empenhou de 900, 700 ele liquidou, né? Lembrem que nas etapas da despesa a gente fala que liquidar é quando realmente a gente comprovou que o serviço foi feito, né? E alguém atestou, olha, está feito, tem aqui a nota, pode fazer o pagamento, né? Então é autorização para o pagamento. Só que terminou o ano e não se pagou, né? Então a liquidação foram liquidados, então nós temos R$ 700, então, que estariam liquidados. Então, a inscrição no resto seriam R$ 700 como resto a pagar processado, que seriam aqueles que já foram liquidados, e R$ 200 que são resto a pagar, que foram empenhados, mas ainda não foram processados, né? Então, ficariam para o próximo exercício. Então, conceitualmente, esses restos a pagar processados e não processados, eles devem-se a essa questão do momento da liquidação. Então, o resto a pagar não processado, as despesas não foram liquidadas, né? Então, é um serviço, um material, né, que foi contratado, um serviço que foi prestado, né, e que ainda, digamos assim, não foi entregue. Então, como ele não foi entregue, ele vai estar em liquidação ou ainda está a liquidar ainda, né? Se ainda não gerou a obrigação efetiva de realizar esse pagamento. Então, o resto a pagar não processado é aquele em que a gente autorizou a despesa, mas ainda não autorizou o seu pagamento. Então, por quê? Porque está faltando algum documento ou tem alguma coisa que ainda não foi concluída da forma devida, ou seja, não foi atestado o seu pagamento. Já o resto a pagar processado é aquele então que foi liquidado, mas não foi pago, ou seja, a gente autorizou a realização da despesa, o serviço foi feito, a nota foi emitida, está tudo direitinho, tudo certinho, mas terminou o ano e não deu para pagar. Então fica para pagar no próximo exercício, né? Por isso que é preciso ter disponibilidade de recursos para fazer o pagamento. Então, esse resto a pagar, seja de um serviço, de uma obra, de um material contratado,
ele vai ser pago no outro período. Ele está processado, ou seja, já fez, cumpriu todas as etapas. Agora depende só do ente público ir lá e liberar o financeiro para fazer o pagamento, né? Diferente do resto a pagar não processado, que espera ainda que a ação seja liquidada, ou seja, que realmente seja comprovado que o serviço foi feito da forma como deveria ou dentro daquilo que tinha sido planejado. Sobre créditos adicionais, né? Então, da mesma forma que a gente tem despesas que foram desenvolvidas, né, ou propostas para um exercício e acabam sendo pagas no outro exercício, a gente ainda tem questões de despesas que podem ainda ser pagas dentro do exercício, mas que não estavam previstas inicialmente. Então, aquelas despesas que não estavam previstas e que eventualmente o ente público percebe a necessidade de realizá-las, ele tem um escape, né, uma possibilidade que é a utilização de créditos adicionais. Então, créditos adicionais é quando o orçamento é acrescido com outras despesas que estão além daquilo que tinha sido computado anteriormente. Mas, claro, isso não pode ser feito de forma aleatória, assim, tem que ter um porquê, né? E algumas etapas a serem seguidas para atender a presença desses créditos adicionais. Então, esses créditos adicionais, de acordo com a Lei 4.320, eles podem ser de três formas: suplementares, especiais ou extraordinários. Suplementares são aquelas despesas que já estavam previstas no orçamento, mas que foi percebido que precisaria mais recursos, né? Ou seja, precisaria um reforço da dotação orçamentária. Então, esse reforço da dotação orçamentária é feito através de créditos suplementares. Ou seja, quando eu fiz o orçamento, eu tinha uma despesa X lá que eu tinha estabelecido para fazer uma obra tal. Então, para a construção de um prédio, para uma construção de uma ferrovia, de uma rodovia, e aí eu previ um valor e ele não era suficiente, e aí eu entendo que eu devo colocar um valor a mais, né, tecnicamente, lá para suportar essa despesa. Então, isso é um reforço da dotação. Então, é o que a gente chama de um crédito suplementar. Nós temos créditos especiais, que são despesas que eu não tinha previsto, mas que eu entendo que devam ser realizadas, ou seja, surgiu uma situação diferente, né? Então, aconteceu alguma coisa que fez com que a gente precisasse fazer uma obra que não estava prevista, ou realizar uma outra despesa que não estava prevista. Então, eu posso ter a possibilidade de criar um crédito especial. Tá? Mas tanto os créditos suplementares como especiais, eles precisam de autorização do legislativo e precisam ter uma origem, uma fonte, né, para que se adicione, né? Porque se eu estou criando mais despesas, eu tenho que ter receitas que deem suporte para essa despesa. E nós temos os créditos extraordinários, que são aqueles destinados a despesas urgentes e imprevistas, né? Esses acontecem de forma muito rara, né? Assim, aconteciam, né, de forma muito rara, né? Agora, ultimamente, tem sido mais frequente, né? Que é os casos de calamidade pública, né? Que é esses casos quando acontece, como teve a pandemia, como teve as enchentes aqui do sul, então, casos assim, né? Sempre que o município entra com um pedido de calamidade pública é quando ele tem justamente esse objetivo, né? Ele espera a aprovação do ente superior da calamidade pública, porque aí ele permite a abertura de créditos adicionais, ou seja, se ele tiver algum recurso adicional sobrando, ele pode usar da forma que lhe convir para atender essas situações extraordinárias, né? Então, os suplementares, eles para aquelas despesas que já existem, os especiais para despesas diferentes que o ente público ache necessário, e o extraordinário ele é para qualquer coisa, ou seja, para qualquer necessidade que exista para atender efetivamente uma situação de calamidade pública, né? Ou de guerra, ou de coisas desse sentido. Bom,
Os créditos suplementares, eles se incorporam automaticamente ao orçamento, porque eles já são despesas que já existem, né? E os especiais extraordinários, eles ficam, então, em contas específicas, separadas das demais, para identificar essas situações, de excepcionalidade, a quais elas foram criadas. Créditos suplementares especiais são abertos por decreto do Poder Executivo, mas dependem de autorização do Legislativo, né? Alguns deles eles já vêm com autorização na lei de diretrizes orçamentárias, se tiver autorização que permita essa situação, então possibilita então a abertura. E obviamente que existam recursos disponíveis e justificativa para realizar essas, essa abertura de crédito. Então isso significa que não é feito de qualquer jeito, né? Tem que ter autorização do legislativo, que é o órgão que, né, o ente que fiscaliza, né, o processo desenvolvido pelo Poder Executivo, seja no Estado, seja na União, seja no município. Por fim, é importante entender isso. Da onde que vem esse dinheiro, né? Como é que eu posso fazer, então, abrir créditos adicionais? Não é só querer, né? Além de ter interesse e as despesas que fazem essa necessidade, a gente precisa ter alguma dessas situações que estão previstas nos itens descritos aqui na tela. Então, primeiro é o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Isso é uma diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. Ele significa ter mais dinheiro sobrando do que contas imediatas, né, o que a gente chama de restos a pagar, que a gente falou agora há pouco, e outros tipos de contas dessa natureza para ser pagas de forma imediata. Então, se tiver recurso financeiro que sobrou no balanço do exercício anterior, tu pode abrir créditos adicionais. Recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou seja, eu tinha previsto arrecadar 1 milhão em receita e eu arrecadei 1 milhão e 200. Então, esse excesso eu posso também abrir créditos adicionais. E resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de outros créditos adicionais também. Ou seja, se eu tinha feito um orçamento estabelecido quais eram as despesas orçamentárias e tem alguma que eu entendo que não vai ser usada totalmente, eu posso anular ela parcial ou totalmente e aí abrir na forma de créditos adicionais em alguma daquelas três opções que eu falei antes, como créditos suplementares, especiais ou extraordinários. E o produto de operações de crédito, né? Ou seja, operações de crédito são financiamentos, empréstimos, né? Então, o ente público ele pode buscar em financiamentos ou empréstimos e abrir créditos adicionais em cima dessas operações. Mas é óbvio que isso tem que estar também autorizado pelo legislativo. Pessoal, então, para encerrar, agradecer novamente a atenção e vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Até mais.